Meus irmãos, hoje nós estamos num livro maravilhoso. Eu disse na última semana lá em Mogi que esse é um livro que poderia facilmente ser pego por Steven Spielberg e fazer um maravilhoso drama com o livro de Filemão. Personagens incríveis, uma história incrível que supera as expectativas e faz com que você, talvez, se conseguir entrar, se eu conseguir te levar nessa viagem, vai fazer talvez com que você suspire. E é o que eu quero. Eu quero que você agora tente se desligar daquilo que você está, enfim, de todas as coisas. Esquece os problemas, esquece as dificuldades, já entregou diante do altar do Senhor, esquece tudo isso agora. Agora está na hora de entrar nesse trem, entrar nesse cinema e ver um pouquinho desse, que é uma história maravilhosa, que é o livro de Filemão. Nós temos 3 grandes personagens aqui, aliás, 4 grandes personagens, porque nós não podemos esquecer do principal, que é Deus, né? É o personagem principal dessa história. Agora, nós temos Deus trabalhando, Deus orquestrando as coisas nesse livro de Filemão, essa carta que Paulo escreveu. E o primeiro personagem que nós vamos olhar se chama Onésimo. Onésimo. Eu tenho um colega lá em Suzano que se chama Onésimo. Eu acho que ele não gosta muito. Não sei. Mas ele se chama Onésimo. Eu acho muito bonito. Onésimo, ele era um escravo. Os escravos naquele tempo, no tempo em que essa carta foi escrita, os escravos eles somavam cerca de 6 milhões de pessoas no Império Romano. Quer dizer, não era uma coisa difícil você cruzar com um escravo, era uma coisa mais natural do mundo. Talvez quase 1/3 de toda a população do Império eram escravos. E diferente do que nós pensamos quando nós pensamos em escravos, os escravos naquele tempo não eram escravos que mexiam na lavoura. Não. Eram médicos, eram bibliotecários, eram contadores, eram alguns professores, aquelas pessoas que cuidavam do lar também cuidavam dos afazeres, mas em todas as áreas de trabalho você tinha escravos. E por que isso? Porque quando o império tomava um povo, ele poderia colocar esse povo como escravo. Então, dentro desse povo, você tinha as mais diversas classes de trabalhadores. E todos eles agora poderiam ser colocados como escravos. A grande questão que nós temos que entender a respeito dos escravos é que eles não tinham o menor direito sobre si mesmos. Ele não tinha o direito de escolher o seu nome, ele não tinha direito de escolher o seu senhor, ele não tinha direito de escolher o que ia comer, ele não tinha direito de escolher onde ele iria, ele não tinha nenhum direito. E naquele tempo, os senhores de escravos, eles eram senhores cruéis. Muitos senhores de escravos, para castigar os seus escravos, eles cortavam os dedos dos escravos quando os escravos erravam. Errou, corta o dedo do escravo. Fora outras coisas terríveis. Afinal de contas, aquele era um bem. Aquela pessoa, aquele ser humano, era um bem que pertencia àquela pessoa. E eu faço o que eu quiser com ele. Eu vendo se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vendo. Se eu quiser, eu deixo morrer de fome. Se eu quiser, eu mato. Eu faço o que eu quiser com essa pessoa. Um escravo normal, ele valia mais ou menos cerca de 1 ano de trabalho de uma pessoa, um trabalhador normal. Aquilo que um trabalhador normal ganhava durante 1 ano era o quanto custava mais ou menos um escravo comum. Mas eles podiam somar quantias gigantescas. Onésimo era um escravo. Ele não podia ter família, porque a família não lhe pertencia. Era melhor não ter. Era melhor não ter. Porque o seu filho poderia ser tirado dele, sua esposa poderia ser vendida, e tantas outras coisas. Era melhor não ter família. Ele não tinha vida própria. Um sonho de liberdade. Nós poderíamos colocar a vida do Onésimo, talvez como isso. Ele quer ter a sua liberdade. Ele quer ter a sua individualidade. Ele quer comer o que ele quiser. Ele quer dormir a hora que ele quiser. Ele quer cuidar da sua própria vida. Um dia,
Eu até acredito que ele não tinha o seu senhor, o seu dono, não era um escravo cruel. Mas não importa, ele é escravo, ele não tem como escolher. E um dia ele achou uma oportunidade. E nessa oportunidade ele roubou do seu senhor. E ele fugiu, livre. Enfim, livre. Se nós tivéssemos assistido esse filme, nós talvez estaríamos torcendo por ele. Vai, Onésimo, cuidado, Onésimo, vão te pegar. Foge, meu filho, foge. E os cachorros estão correndo. Foge, Onésimo, foge. Cuidado, Onésimo, vão te pegar. Onésimo não podia ficar na cidade onde ele fugiu da cidade de Colossos. Mas é uma cidade pequena, é uma região que tem cidades pequenas. Éfeso era a maior cidade daquela parte. Ele tem que fugir porque ele custa muito caro, ele custa muito dinheiro. E claro, o seu senhor vai colocar ele na lista de escravos fujões. As suas características, o seu nome vão ser estampados em algum jornal da época, algum informativo da época, para que peguem esse cara de volta. Mas ele tem que conseguir. Onésimo, nós torcemos normalmente pelos mais fracos. Vai, Onésimo, foge daí. Ele fugiu, ele foi para Roma. Cerca de 2.800 quilômetros do lugar onde ele está. É só você colocar no Google Maps. Coloca lá, onde era Colossos, mais ou menos a Turquia de hoje, e joga lá em Roma, para você ver. 2.800 quilômetros. Cerca de 1.800, se você atravessar em linha reta, passando todos os mares, enfim, ali, passando por cima de tudo, daria 1.700 quilômetros. Mas ele é um escravo. Ele não pode comprar um ticket e passar de barco. Então, dando a volta, 2.800 quilômetros. Dá para você ir daqui até Sobral, no Ceará, a pé. 2.800 quilômetros. A pé, andando. Onésimo, então, ele chega na cidade de Roma e agora ele está livre, ele está gozando da sua liberdade. Ele roubou, mas, puxa, mas ele era um escravo. Alguma coisa acontece com Onésimo e nós não sabemos o que acontece. O que nós sabemos é que Onésimo, de alguma forma, vai parar na cadeia. Por quê? Porque aqui entra o segundo personagem, apóstolo Paulo. Paulo está preso, ele é prisioneiro de Nero. Ele não tem escolha, ele está acorrentado a centuriões, ele não tem o que fazer. Paulo está ali, aprisionado. Ele não pode sair, ele não pode caminhar, ele não pode conversar com as pessoas. Minha irmã, muito obrigado, viu? Deus abençoe você, toda a sua casa, a sua família. Deus abençoe. E Paulo está ali, e de alguma forma, Deus orquestra para que Onésimo vá parar ali. Não sei o que acontece, eu não sei se ele foi pego, eu não sei se ele cometeu um pequeno furto, eu não sei o que foi que aconteceu, ou se numa... eu não sei o que aconteceu. O que eu sei é que Onésimo se encontra com Paulo, e Paulo não perde a chance. Paulo fala de Cristo o tempo todo. Ele está preso, está falando para o guarda. Paulo não tem essa. Onde tem oportunidade, onde tem alguém do lado dele, ele apresenta a cruz, ele apresenta Jesus. Um exemplo para nós. Então, ele apresenta Cristo para Onésimo, ele compartilha o evangelho com Onésimo, e o que acontece? Onésimo se converte. Onésimo agora é um filho na fé do apóstolo Paulo, se converteu aos pés do apóstolo Paulo. O que Paulo vai fazer agora? Vai mandar o seu filho na fé de volta para ser escravo de novo? Você sabe que quem achava o escravo poderia ficar com o escravo até que o dono viesse buscar, ou se o dono então pagasse para tê-lo de volta. Paulo podia mandar avisar, vai que o dono de Onésimo não vem buscar. E o sonho de liberdade, gente? O sonho de liberdade, ele agora está solto. Mas Paulo sempre faz o que é certo. Então Paulo, ele pega Onésimo e ele escreve uma carta, dizendo, é uma carta que pede perdão, é uma carta que oferece Onésimo de volta, mas também pede que a pessoa, que o Senhor de Onésimo perdoe ele. E aqui nós temos o nosso terceiro personagem, Filemão, o dono dessa carta. Filemão é um homem piedoso.
Filemão também se converteu aos pés do apóstolo Paulo. Também se converteu aos pés do apóstolo Paulo. Filemão, ele se converteu provavelmente em Éfeso, quando Paulo esteve em Éfeso, e ele montou a igreja de Colossos. Ele abriu a porta da sua casa, um núcleo familiar, nós podemos dizer, na cidade de Colossos. A igreja de Colossos acontecia na casa de Filemão. Eu acredito, gente, que Filemão era um homem piedoso por tudo aquilo que Paulo fala aqui nessa carta. Eu não acredito que Filemão era aquele senhor de escravo que cortava os dedos dos escravos. Eu não acredito nisso. Mas mesmo assim, Onésimo roubou Filemão e fugiu. Agora Paulo escreve para Filemão pedindo que Filemão perdoe Onésimo. E nós vamos ler essa carta do apóstolo Paulo pedindo então para Filemão esse perdão. Abre aí. Nós vamos ter agora o prazer de ler a carta que Paulo escreveu para Filemão, falando a respeito de Onésimo e pedindo aqui para que Filemão receba de volta a Onésimo. Em momento nenhum, Paulo pede para Filemão libertar Onésimo. A questão aqui não é a questão da escravatura, ele não está tocando nesse assunto. É a questão de recebê-lo de volta ao relacionamento, de recebê-lo de volta, como a Filemão vai agora receber de volta a Onésimo. Olha só, diz aqui em Filemão, a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Provavelmente Áfia, a esposa de Filemão, e talvez Arquipo seja o filho de Filemão. Companheiros de luta. E a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma carta que era para ser lida para a igreja, tá? Não apenas a Filemão. Só uma coisa importante, interessante, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que Paulo mandou duas cartas. Essa carta de Filemão e a carta de Colossenses, foram mandadas juntas. Então, assim, você tem alguns elementos na carta de Colossenses que nós podemos usar também. Versículo 4. Dou graças a Deus, graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi útil, atualmente, porém, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Aqui, Paulo faz um jogo de palavras, porque Onésimo significa útil. A palavra Onésimo significa útil. Então é como se Paulo estivesse dizendo aqui, ele, Onésimo, ou ele, o útil, antes te foi inútil, porém agora é Onésimo de novo. Agora ele é útil de novo. Ele faz um pequeno joguinho de palavras. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre,
não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. É muito interessante, queridos, que nessa carta nós poderíamos ter várias aplicações. Nós vamos pegar a aplicação do perdão. E quando nós pegamos aqui a aplicação do perdão, nós vamos ver 3 passos importantes do ofensor, aquele que ofende. Depois que ofende, então, o que ele deve fazer. E nós vamos ver também 2 atitudes daquele que foi o ofendido. 3 passos do ofensor e 2 atitudes do ofendido. O primeiro passo do ofensor está aqui. Essa carta, Filemão. Queridos, quando nós pensamos numa ofensa, quando nós, infelizmente, acabamos ofendendo alguém, e acredite, todos nós somos passíveis de ofendermos alguém, a primeira coisa que nós precisamos pensar como ofensores é fazer alguma coisa, ter alguma iniciativa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Aliás, aqui eu vou além, eu vou sair do ofensor e vou para o ofendido. Alguém tem que fazer alguma coisa. Paulo não era o ofensor. Paulo está escrevendo para Filemão, para aquele que foi o ofendido. E ele está tomando aqui as dores do ofensor, ou do ofendido. Ele está falando em nome daquele que ofendeu. Ele está intercedendo por aquele que ofendeu. Paulo está se dando o trabalho de escrever uma carta, mandar de volta Onésimo para Filemão, apenas para dizer a Filemão: Filemão, perdoa esse homem. Olha, se ele te levou alguma coisa, se ele te causou, eu vou pagar, mas perdoa esse cara. Perdoa esse cara. E o grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós nos esquecemos de tomar a iniciativa. Nós não queremos tomar a iniciativa. Você cometeu um erro, você ofendeu alguém, e agora você precisa, primeiro, reconhecer que você errou. É o primeiro passo. E aí já é um passo terrível. Como assim? Reconhecer que eu errei? E o meu orgulho? E a minha honra? Você quer que eu me humilhe? Não, não é se humilhe. Eu quero que você tenha uma atitude de humildade. Eu quero que você tenha uma atitude honrosa, de olhar para alguém que acabou se magoando e dizer: me perdoe. Não aconteceu nenhuma nem duas, claro, numa vida de casal vai acontecer várias e várias vezes. Mas todas as vezes, e eu e a minha esposa nós temos um acordo de não dormirmos brigados. Não vamos dormir brigados. São, acho que 8 anos de casado, né, amor? E graças a Deus nós temos conseguido cumprir o nosso objetivo. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: tomar iniciativa é duro, é difícil. Você precisa não morder a sua língua, ou, sabe, o seu ego. Você tem que acabar com ele. Você tem que destruir. É aquele negócio: eu sei que eu tenho que fazer, mas é difícil, né? Está um do lado do outro. Daquela história, quem vai falar primeiro? Quem vai falar? Mas eu sei. E homens, aqui está uma coisa para vocês. Nós somos os cabeças. Nós somos os cabeças. Você sabe quem deveria dizer primeiro? Nós deveríamos. Acredite nisso. Eu sei que as mulheres vão dizer: é isso mesmo.
acredito, as mulheres deveriam não pecar, não errar, não nos ofender, não fazer absolutamente nada de errado. Vocês são as facilitadoras, não as dificultadoras. Facilitem, não vale dificultar. Mas homens, nós deveríamos ser tão homens a ponto de não achar a nossa masculinidade, a nossa liderança em olhar para as nossas esposas e dizer: me perdoe. Sabe que a Bíblia diz que você deve amar a sua esposa como a ti mesmo? A ponto de morrer por ela, é o que a Bíblia diz. E nós, muitas vezes, para pedir o perdão, para ter essa iniciativa, nós temos que morrer. E olha, tudo de morrer, não é fácil não. Mas essa é a nossa obrigação. Um homem chamado James Garfield, ele foi um pregador leigo. Em 1880, esse homem acabou se tornando o presidente dos Estados Unidos. 6 meses depois, ele tomou um tiro nas costas. Foi levado ao médico. E o médico, com o seu dedo mindinho, penetrava aquele buraco da bala nas costas para tentar achar a bala, para tirar a bala. Ele não conseguiu achar. Então ele mandou Garfield de volta para Washington, porque afinal de contas lá tinha médicos melhores, equipes melhores de médicos. Eles tentaram de tudo. Eles tentaram com uma espécie de sonda da época, eles tentaram mexendo, abrindo mares, fazendo alguma coisa para tentar achar a bala ali dentro, e eles não paravam. Equipes e equipes vinham, eles queriam tirar a bala de dentro daquele homem, mas eles não achavam, eles não conseguiam tirar. O homem conseguiu viver durante o mês de julho, agosto, e ele morreu em setembro. Do que ele morreu? De infecção, de tanto mexerem no buraco da bala. Ele não morreu por causa da bala, mas ele morreu por causa de mexerem naquele buraco. Eu conheci um rapaz, quando eu era garoto, que ele tomou um tiro. E era impressionante porque não tiraram a bala dele. Falaram: não se preocupa, o corpo vai tirar. E realmente o corpo foi tirando, e ele levantava o braço e tinha um calor, um bamba aqui, que era a bala sendo expelida, até que depois só tiraram ela. Não sei se isso é certo, se é uma navalhada que fizeram, mas deu certo, saiu a bala. Sabe, queridos, muitas vezes nós, com palavras de ofensa, fazemos exatamente como nesse caso do James Garfield. Uma palavra de ofensa é como um tiro. Não adianta, gente. A gente tem que pensar antes de falar. Porque uma vez que você abre a boca e fala, essa palavra não volta mais. E se for para machucar, ela vai machucar, ela vai ferir, ela vai detonar a vida da pessoa. E é como um tiro encravado nas costas da pessoa e não tem mais o que fazer. Nós abrimos a nossa boca, nós temos atitudes muitas vezes impensáveis. Nós não pensamos que existe um receptor do outro lado. Nós não pensamos que existe alguém do outro lado que tem um sentimento, que tem alguma coisa. Nós simplesmente, bang, atiramos. Nós atiramos. E aí, ao invés de se preocupar com a ferida, muitas vezes, a pessoa que tomou o tiro, ela se preocupa em tirar a bala, em resolver aquele negócio: vou arrancar esse negócio de dentro de mim de qualquer jeito. Escuta, cuida da ferida. Vamos sarar essa ferida, vamos cuidar dessa ferida. E a ferida vai ficando purulenta, até que essa ferida acaba se perdendo. Queridos, nós precisamos cuidar da ferida, e para isso é preciso iniciativa. Segundo, senão nosso tempo não vai dar. Versículo 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E aí ele vai continuando e vai falando: ao amado Filemão. Uma coisa importante a respeito do ofensor, queridos, é como você vem para pedir perdão. Como você vem? Paulo é apóstolo, olha o que ele diz lá no versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, versículo 9, prefiro todavia fazer o quê? Solicitar. Como apóstolo, Paulo poderia chegar para Filemão e dizer assim: Filemão, na autoridade apostólica que eu tenho, e lembrando, essa autoridade apostólica é só para os apóstolos que estiveram com Cristo, que viram Cristo, mas naquela autoridade apostólica, eu quero te ordenar a receber Onésimo na sua casa. Ele poderia fazer isso, mas ele não faz isso. Ele vai dizer: como prisioneiro de Cristo, como amigo, reconheço em você
as suas virtudes. Olha, eu podia até te ordenar, mas eu quero te solicitar. Mais para baixo ele fala de novo, eu quero te solicitar, eu estou te solicitando, eu estou te pedindo, Filemão, eu estou te pedindo como um amigo. No aconselhamento, nós muitas vezes encaramos vários pedidos de perdão. Depois de um trabalho, o casal muitas vezes vai pedir perdão. E quando nós estamos perto, algumas vezes dá vontade de ficar olhando, e aí a pessoa chega e faz o pedido de perdão, e o nosso desejo é dizer assim, corta, corta, corta. Tudo errado, tudo de novo. Vamos lá, gente. Não foi assim que era para fazer, vocês sabem, era para sorrir, era para deixar a soberba de lado, era para deixar a ignorância de lado, era para ter um olhar diferente, não é isso. Não, corta, corta, tudo errado. De novo, vamos lá, corta, corta. Vocês não aprenderam? Não é assim que se pede perdão. Não é com uma altivez, não é com um ar de soberba, não é com um ar de arrogância que se pede perdão. É com um ar de humildade. Humildade. É assim que nós deveríamos chegar. Ao ofensor, humildade. Iniciativa, humildade. E por último, Paulo vai falar aqui também a respeito do amor. Olha o que é que Paulo diz, mesmo no versículo 8 em diante. Vamos ver aqui que nós vamos ver o que Paulo fala. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Irmãos, o amor é a única força motriz que nos leva a realmente pedir perdão. Se nós não amarmos, nós não vamos pedir perdão. Se nós não tivermos amor, nós não vamos ter a iniciativa, nós não vamos ter uma atitude humilde, nós não vamos ter uma atitude sensata, nós não vamos ter um olhar de quem realmente quer pedir perdão. Nós temos que amar. Detalhe, não estou falando de sentimentos. Não estou falando de sentimentos. Não estou falando de sentir algo, não estou falando de ter um sentimento positivo por alguém, porque nós devemos amar até os nossos inimigos. Nós não podemos nos esquecer que amar não é sentir algo, mas amar é uma decisão. Eu decido amar. Amar é um verbo, ele pode ser conjugado. Eu tenho que amar. Eu tenho que amar todas as pessoas. Eu tenho que amar inclusive os meus inimigos. Eu tenho que amar. E a atitude de amor, quando você entende o que é amor, aquilo que a Bíblia diz sobre amor, então nós temos a força motriz que nos leva a nos humilhar e dizer, me perdoe, com um perdão sincero. E o amor também leva ao primeiro passo do ofendido. Porque se o ofensor se humilhar, tomar iniciativa e tudo mais, e pedir perdão, mas o ofendido não tiver uma atitude de amor, então não adiantou nada. Porque ele vai estar completamente fechado a tudo aquilo que está vindo para ele. Nós precisamos amar. O amor, ele sara as feridas. O amor nos faz dar outra face. O amor nos faz perdoar 70 vezes 7. O amor nos leva a lugares onde nós nem imaginamos, a fazer coisas que nós não imaginamos. Nós precisamos amar. Queridos, o grande problema que nós vivemos hoje é a falta de amor. As pessoas não amam, ou elas entendem errado a questão do amor. Nós precisamos amar. E o ofendido precisa demonstrar amor da mesma forma. Mas não apenas isso. O ofendido precisa demonstrar amor. Mas existe um ponto importante em relação ao ofendido. Eu quero que você leia comigo lá em Colossenses. Marca aí, Filemão. Vamos dar uma olhada em Colossenses? Porque, como eu disse antes, Colossenses também foi escrito na mesma época, foi a mesma caravana que levou a carta, foi lido na mesma época. Filemão estava lá quando Colossenses foi lido. E olha o que diz Colossenses. Colossenses vai ter várias questões de longanimidade, mas olha o que diz lá no capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3, 12. Diz assim: revesti-nos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente,
Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É como se Paulo, quando estivesse escrevendo Colossenses, estivesse pensando em Filemão. Tem uma coisinha aqui que eu quero tratar com Filemão. Eu vou colocar na carta de Colossenses. E ele então começa a trazer algumas coisas, irmãos, que são tão importantes. Não dá para a gente pegar nem metade dessas coisas. Mas ele vai trazendo mansidão, humildade. É como se ele estivesse falando: ô Filemão, você vai ter que ser humilde agora, Filemão. Porque é o seguinte, eu quero que você receba Onésimo como parte da família. Ele pode continuar sendo escravo, não estou nem tocando nesse assunto, mas eu quero que você receba ele como parte da família. Eu quero que você perdoe, eu quero que você de uma milha a mais, eu quero que você dê outra face. Ele roubou, a gente paga, mas olha, eu quero que você vai ter que ser humilde agora, Filemão. Você vai ter que ter bondade, você vai ter que ser mansidão. Não dá para chegar já descendo a borracha no homem, porque ele, calma, precisa de mansidão. Você precisa de longanimidade. Vamos dar uma pausa em longanimidade. Porque a palavra de longanimidade nos leva a um ânimo longo. Sabe, irmãos, nós não podemos esquecer de algo muito, muito importante. Se mais excelente do que perdoar. Perdoar é muito bonito, é muito lindo perdoar. Todos nós deveríamos aprender a perdoar. Perdoar de coração. Sabe, é pegar um vaso, jogar esse vaso em 1000 pedacinhos, estourar em 1000 pedacinhos no chão, a ponto de você não conseguir reconstruir esse vaso. Acabou, eu perdoei, isso que você fez está destruído. É queimar, virou cinzas, eu não posso reconstruir aquilo que foi queimado. Você está perdoado. Isso nós deveríamos ter, isso é excelente. Mais excelente do que isso, existe uma coisa mais excelente do que isso. Sabe o que é? É não se ofender. É ser longânimo. Sabe, irmãos, melhor do que perdoar é não ficar se ofendendo tanto. Se nós fôssemos mais longânimos, nós teríamos que perdoar menos. Porque a grande verdade é que tem gente que é tão pouco longânimo. Qual seria a palavra, o oposto de longânimo? É perdoando? Mas tudo bem, estou só enchendo. Mas assim, tem gente que é tão pouco longânimo, tem quase nada, que se ofende com absolutamente tudo. Tudo me ofende. Está olhando por quê, Roberto? Você está me ofendendo me olhando desse jeito. Não pode olhar desse jeito. Você me ofendeu, você colocou um tripé aqui na frente. Está atrapalhando, ofendeu você também? Está deixando na sua frente? Ofendeu o casal lá atrás. E aí, como é que faz? Olha, estou ofendido, você não me cumprimentou quando chegou, não pegou o boletim, Mônica. Tem gente que não pegou o boletim na entrada, está ofendida? Olha, gente, nós nos ofendemos muitas vezes por qualquer coisa. Tem marido que se ofende por tudo, tem esposa que se ofende por mais ainda, tem filhos se ofendendo, tem pais se ofendendo, tem colegas de trabalho se ofendendo. Nós muitas vezes nos ofendemos e aí a gente quer perdão. Agora eu tenho que pedir perdão para mim, eu estou ofendido com você, estou ofendido com você, estou ofendido com todo mundo aqui, gente. Estou ofendido com quem faltou, estou ofendido com todo mundo aqui. Quero todo mundo me pedindo perdão. Isso não é excelente. Mais excelente do que isso, mais excelente do que me ofender e perdoar é não me ofender. Nós deveríamos nos ofender menos e sermos longânimos, como diz o texto de Colossenses. Para encerrar, terceiro ponto lá em Filemão, Paulo vai dizer assim, a partir do versículo 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei. Aqui, queridos, é uma questão para mim que, lendo essa carta de Filemão, foi como um soco no estômago. De verdade. Eu já falei algumas vezes, quando algumas pessoas me perguntaram, falando a respeito de perdão, que perdão é como tirar a mão do pescoço da pessoa. Não, olha, tirei a mão do seu pescoço. Está perdoado.
Agora, não vou conviver com você não, tá? Então assim, desculpa, eu te perdoei, mas eu não vou te chamar para ir na minha casa, eu não vou voltar a ter um relacionamento de perto com você, eu te perdoei, quer mais o quê? Já estou te perdoando, olha só, quão bonzinho eu sou. Sou nada, absolutamente nada. Porque o que esse texto diz é que não é só perdoar, é voltar a ter um relacionamento com o irmão em Cristo. É isso mesmo? Eu queria que não fosse. Eu acho que eu queria que fosse. Esse texto não tivesse bem assim. Porque esse negócio está muito difícil. Está muito difícil. Mas é o que está dizendo aqui. A vontade de Deus para você. Se porventura você está aqui ofendido, com o coração ofendido por algum motivo, por alguém, é que perdoe essa pessoa, mas não apenas perdoe. Eu sei que é duro, queridos, eu sei que é duro, mas é o que está falando aqui. Nós precisamos ter um carinho, de uma forma, como um irmão caríssimo, especialmente, como se fosse alguém que você ama, como se fosse alguém da sua própria família. É um perdão que foge ao entendimento, foge ao que é normal, foge ao que é quase irracional. É um perdão que é preciso simplesmente se matar, queridos. Não se matar, se suicidar, tipo, eu vou matar porque eu não vou perdoar. Não é isso. É matar o seu eu. É acabar, aniquilar com o seu ego, o seu eu. Para você perdoar de tal maneira, que você vai continuar e vai trazer essa pessoa um relacionamento cristão com você, entre você e Deus. E essa pessoa é fora do normal, é fora daquilo que nós podemos imaginar. Mas é o que Paulo está dizendo aqui. Como? Desculpa, isso é impossível. Isso é impossível. Quando Paulo fala no versículo 19, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Isso deve nos remeter a Cristo, que pagou todos os nossos pecados. Todos os seus pecados foram pagos por Jesus, sabia? Todos os seus pecados foram pagos por Cristo. A minha pergunta então, é que se todos os pecados foram pagos por Cristo, é como se Jesus estivesse olhando para Deus dizendo, olha, se eu te devem alguma coisa, coloca na minha conta, eu pago. Foi isso que Jesus fez. Eu pago. Ele pecou, ele errou, ele ofendeu, ele te deu um tiro nas costas, eu pago. É como se Cristo estivesse olhando para as nossas vidas e dizendo que, a pessoa te ofendeu, você está ofendido. Legal. Deixa eu te dizer uma coisa. Se ele te deve alguma coisa, eu pago. Aliás, eu já paguei. Se Deus perdoa, por que nós não podemos perdoar? Ele te deve alguma coisa? Cristo já pagou. Seja lá o que for. Irmãos, se nós que somos cristãos não conseguimos perdoar, esquece, porque não vai haver mais perdão nesse mundo. Se nós que recebemos o amor de Cristo não conseguimos perdoar, não conseguimos andar uma milha a mais, dar a outra face, esquece então toda essa história, porque isso vai virar um conto. Só história. Nós precisamos perdoar, porque está pago. Está tudo pago. Para Deus não deve mais nada. Um general disse a John Wesley, eu jamais perdoo, eu jamais esqueço. John Wesley respondeu, Senhor, então é melhor o Senhor jamais pecar. Hoje nós somos os ofendidos, mas amanhã podemos ser os ofensores. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se nós entendemos que Deus nos perdoou todos os nossos pecados e ofensas como Ele, para Ele, nós não temos o direito de não oferecer perdão. Aliás, Ele vai nos dizer, perdoai os seus devedores ou seus ofensores, assim como? De que forma nós devemos perdoar? Como Ele tem nos perdoado.
Se for para a gente levar essa medida, queridos, a coisa fica muito séria. Por isso nós devemos levar tudo em amor. A única forma desse fardo não ser pesado demais para você é você entender que a única coisa que te pede é o amor. Hoje é noite de perdoar. E hoje é noite de pedir perdão. Eu não sei se você tem algo, se você ofendeu alguém, se existe alguém magoado por tua causa. Hoje é noite de pedir perdão. Talvez você devesse chegar na sua casa e ligar para a pessoa, mandar um e-mail e dizer: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Talvez você foi ofendido. Denis, você não sabe o tamanho da ofensa. É verdade, eu não sei. Mas ela está paga. Ela está paga. Hoje é noite de perdoar. Assim como nós fomos perdoados. Senhor, nessa noite, Pai, diante desse livro de Filemão, nós te pedimos: perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas. Ajuda-nos, Senhor, a pedir perdão e ajuda-nos a perdoar, Pai. Essa bala, Senhor, vai causar uma ferida tão grande e essa ferida pode destruir as nossas vidas. Cura as feridas, Senhor. Que o amor possa curar as feridas. Que o amor possa restituir aquilo que foi destruído. Que o amor faça, Senhor, aquilo que o homem nenhum pode fazer. Capacita-nos a perdoar. Capacita-nos a pedir perdão. Que possamos nos humilhar. Possamos ter misericórdia, mansidão, bondade, longanimidade, Senhor. Está na hora de parar de se ofender por qualquer coisa. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como o Senhor quer, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Não? Então vamos só deixar o Jairo no final. Vamos ficar de pé. Não deixe o tempo passar. Faça o que deve ser feito. Aliás, a Bíblia diz que você não deveria nem trazer aqui a sua oferta, enquanto você não resolver seu problema. Para você ver a questão da importância do perdão. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e o encorajamento do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida não apenas hoje, mas para todo sempre. Em nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tem um café gostoso ali.